Então, gostaria de chamar o nosso primeiro convidado, o professor Gianluca Bianco, será o nosso primeiro convidado. Ele vai falar sobre internacionalização. Tá? Então, eu espero que vocês aproveitem muito bem essa palestra que ele vai fazer. Tá? E agora é com você, professor Gianluca. É uma honra incrível falar numa palestra onde tem argumentos como a neurociência, a inovação e dar uma pequena contribuição com o que eu fiz nos últimos 12 anos sobre a internacionalização. É um prazer também ver que a amiga Andrea Guimarães está aqui comigo também, que faz um tempinho que não encontro com ela, e foi sempre um grande prazer compartilhar também com ela no grande mundo que, na verdade, que foi criado por um nosso grande amigo e mestre Stélio, que foi o mundo da Rede Euro-Americana de Motricidade Humana, que depois mudou o nome. E esse sempre me deu uma enorme... foi para mim sempre uma enorme inspiração, principalmente a partir dessa imagem que mostra como atrás de várias qualidades a gente pode unir as mentes e os continentes. Aqui dá para ver muito bem que tem uma união entre Sul América, o Brasil principalmente, e a Europa e, no meu caso, a Itália. E para contar para todo mundo o que aconteceu e qual é o terceiro desenvolvimento futuro no campo da pesquisa, no campo da ciência geralmente intesa, gostaria de fazer um pequeno histórico de como nasceu tudo, como nasceu essa internacionalização que é feita e tem que ser feita de uma forte confiança no jogo de equipe, no jogo de team, que a gente sempre fez com grande confiança, com grande amizade, com grande prazer entre os dois continentes. Então, tudo começou mais ou menos em 2009, quando eu tive a oportunidade, atrás de um amigo, Guilherme Boni, que me apresentou pela primeira vez o Stelio Dantas, e o Stelio me abriu um monte de, não uma porta, um portão ou um monte de portões lá no Brasil e no Sul América tudo. E por isso a história começou de um jeito muito espontâneo, muito natural, muito fluente, de amizade, onde eu que já era o professor do Master em Posturologia, dois Master em Posturologia da Universidade de Sapienza, onde até hoje eu trabalho, e a Universidade de Palermo. Então eu comecei assim, para dar uma contribuição, me divertindo também a convidar principalmente o Estélio, logicamente, e Francisco Miguel Pinto, que é o chefe da Escola de Postura Brasil, e a gente começou assim, eu, o meu parceiro Francisco Marini, o Estélio e o Francisco Miguel. Aqui dá para ver, do lado da apresentação do Master, uma foto muito antiga. Eu era uma criança, Estélio muito jovem, e dá para ver o Francesco e o Miguel também. E já nessa temporada a gente já fez um monte de cursos universitários. Então, era um Master de Posturologia em 2010, 11, 12. Eu sempre tive o prazer de convidar esses parceiros brasileiros e traduzir as aulas para eles. E a coisa nos anos melhorou. Aqui dá para ver na foto aqui embaixo na esquerda, que também lá na Sapienza tive a oportunidade de conhecer e de convidar também o Carlos Pernambuco, que foi uma
e è attualmente una pessoa de grande rilevância scientifica e acadêmica, o professor Rudy Nodari, com quem a gente tive a possibilidade de lançar a dermatografia, que é a ciência dele aqui na Itália e na Europa inteira, e foi sempre um grande prazer, um grande sucesso nas aulas que eu tive o prazer de traduzir. Então, a internalização nasce com amizade. Essa é a mensagem mais sentida que eu posso dar hoje nessa palestra, é que a internalização, a capacidade de organizar eventos internacionais nasce sempre com confiança, com amizade, com prazer de compartilhar o nosso conhecimento, de dividir o conhecimento e compartilhar isso com todo mundo que a gente pode, de qualquer jeito, conhecer. Mas o que estava acontecendo aqui na Itália, ou seja, os meus eventos organizados para as aulas universitárias para convidar os parceiros, sempre tive uma contrapartida lá no Brasil e na América do Sul. Então, por enquanto estava acontecendo tudo isso aqui na Itália, no mesmo tempo. Então, em 2011, 12, 13, aconteceu lá no Brasil. Aqui dá para ver, por exemplo, o segundo Congresso Internacional de Postura, organizado pelo Francisco Miguel, e mais eventos organizados para ele e para o Estélio, e foram sempre eventos de grande sucesso e grande acrescimento para nós também. Ou seja, uma outra parte importante da nossa parceria é que realmente o que a gente compartilhava cientificamente com todo mundo, aqui na Europa como lá no Brasil, no Sul América, a gente desenvolveu isso junto, de um jeito científico, atrás de uma comparação que a gente sempre tive nos nossos jantares, nos nossos encontros, sempre conversando sobre medicina, atividade física, neurociência, e praticamente o que eu sei hoje, tenho que agradecer muito de todos esses compartilhamentos de conhecimento que eu tive a possibilidade de compartilhar com o Estélio e com todos os parceiros. E então aqui dá para ver que tive um segundo congresso, um quarto congresso, então tive um terço, e lá embaixo tem algumas imagens, algumas fotos de outros congressos que a rede euro-americana organizou no Chile e no México em Ensenada e em Santiago do Chile, por exemplo. Então foi uma temporada aquela de muitas viagens e de muita amizade e de grande prazer. E aí eu, para dar uma formalização em tudo isso, comecei a organizar com congressos de posturologia aqui na Itália, e organizei 2 congressos e um International Update, ou seja, um Open Day, com a Universidade de Roma Sapienza, os primeiros 2 congressos. Aqui dá para ver o congresso, que foi um enorme sucesso, e o nosso time aqui feito por Estélio, que aqui está na esquerda, e o professor Fatta Posta, que é o meu chefe neurologista da Universidade da Sapienza, aqui com Carlos Pernambuco e Rudy Nodari. E isso aconteceu em 2014. Depois, em 2017, tive a possibilidade de organizar um Open Day junto com a Universidade de Chieti, com o professor Saggini, que é um professor muito inteligente, muito importante aqui na Itália, e dá para ver que tem sempre o meu parceiro Francesco, o Estélio e o Rudy Nodari nesse caso, falando de dermatografia.
Então, isso para dizer que a nossa organização de congressos foi sempre muito ativa e atrás dessa parceria, desse intercâmbio Itália-Brasil. O último congresso, que foi logicamente o melhor congresso, entre os outros, eu não tenho fotos aqui, mas um dos congressos mais importantes que eu já participei na minha vida, que deu para mim uma mudança científica, uma impressão científica forte, aconteceu 3 anos atrás, em 2017, 3 anos atrás, então, em Aracaju, Universidade de Tiradentes, onde eu tive o prazer de falar de frente a um monte de pessoas e finalmente folgando sobre a síntese de todos os nossos encontros. E isso também aconteceu aqui nesse Congresso da Sapienza, que já foi a celebração de 20 anos de posturologia na Sapienza. Então, isso já poderia ser uma comparação entre os 25 anos do Labim, que está junto com 20 anos de posturologia na Sapienza, que a gente fez um grande evento e foi em novembro do ano passado. Aqui eu fui o coordenador, secretário científico desse evento, e aqui dá para ver a foto, todo mundo junto e particularmente sempre os vários amigos, mais uma vez junto, eu, Estélio, o Francisco e o Francesco. E também o Edsel Pittencourt, que é outro brasileiro que mora em Flórida e que conheci também através dessa rede, desse grande network. Agora, qual foi o fogo e a síntese dos nossos conhecimentos juntos? Que a medicina agora e as publicações estão virando numa síntese muito interessante entre a fisiologia e a fisiopatologia do estresse e fattori epigenéticos e como o stress system pode realmente influenciar todos os sistemas biológicos e todos os órgãos. Então, nesse equilíbrio muito delicado entre as componentes comportamentais, as componentes biológicas, as componentes psicológicas, a componente física, as terapias têm que ser baseada sobre a possibilidade de fazer uma neuromodulação desse sistema, ou seja, principalmente uma estimulação da componente vagal do sistema neurovegetativo. E nesse equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, fundamentalmente fica toda a homeostase e toda a possibilidade de manter saúde ou de perder a saúde perdendo esse equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio que é muito parecido. Eliane, seu microfone está ligado. Eliane Gomes, seu microfone está ligado. César Santos também. Pode continuar, Francesco. Francesco, não, desculpa. Gianluca. Então, nesse equilíbrio, é um equilíbrio que é muito perto do equilíbrio que para a medicina chinesa é o equilíbrio entre Yin e o Yang. E como eu sou fundamentalmente um acupuntor, os nossos conhecimentos e a nossa parceria virou numa única direção, ou seja, qual tipo de terapia ou de estimulação leva uma enforçamento,
melhoramento da qualidade vagal e, no mesmo tempo, qual tipo de lifestyle ou terapia pode diminuir o drive do locus coeruleus e de toda a atividade límbica, paralímbica, neocortical, que leva a uma hiperprogramação adrenérgica do tom neurovegetativo, que normalmente é ligado ao tom muscular também. E, nesse sentido, a gente viu, a gente conversou, a gente praticamente conseguiu que a acupuntura, por exemplo, como estímulo mecânico, tenha o mesmo poder da atividade física como estímulo que leva a uma estimulação aguda e forte do sistema do estresse e da inflamação, mas mesurado. E também tem várias moléculas que têm a mesma qualidade, como, por exemplo, a L-carnitina, coenzima Q10, a vitamina D3. Então, tudo isso leva o pensamento da gente numa única direção, ou seja, uma medicina integrada que leva também a possibilidade de criar um time forte, onde tem um médico, fisioterapeuta, um cientista da motricidade humana, um biólogo, um neurocientista, todo mundo trabalhando em time na mesma direção, ou seja, entender a relação entre ativação crônica do stress, inflamação crônica na mesma hora, no mesmo tempo, e a possibilidade de confeccionar uma terapia baseada na pessoa que tem uma parte corporal, uma parte mecânica, uma parte bioquímica, uma parte psicologica, toda juntada para melhorar o balance entre o yin e o yang, ou seja, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, aqui dá para ver, por exemplo, que essa nossa parceria deixou várias palestras, cursos e pesquisa entre as várias possibilidades, como a neuromodulação auricular, a osteopatia, neuromodulação facial, biofeedback e atividade física, e como tudo isso pode ser útil na melhora na reprogramação do tom muscular e, no mesmo tempo, do tom neurovegetativo, da inflamação crônica de baixo nível, do ROM cervical como índice de equilíbrio entre as cadeias neuromiofaciais e a estabilidade postural. Então, para a neuromodulação auricular se entende uma estimulação do pavilhão, porque o pavilhão tem uma tripla inervação, onde o nervo vago é muito importante, ou seja, tem uma parte do pavilhão que tem uma inervação vago-trigeminal. Mas como o pavilhão é praticamente a única parte do corpo que tem uma inervação vagal, é a única parte do corpo onde você pode estimular o vago de um jeito direto. Então, vai ser uma neuromodulação indireta, no sentido que a estimulação cortical é secundária à estimulação subcortical, mas é uma neuromodulação realmente vagal e tem muita sobre isso. A osteopatia, que todo mundo sabe que é uma terapia manual, que é muito parecida da acupuntura, no sentido que os pontos são praticamente os mesmos, e a terapia manual pode estimular algumas fibras da introsepção que leva a uma melhora, uma estimulação, uma otimização dos circuitos ligados à córtex insular, que é muito próxima à
elaboração emocional. Dá medo. Agora tá dando medo, porque eu quero ficar. Alô? Assim, falta aqui informar porque já está em entrevista. Tem muitas pessoas falando lá embaixo. Aconteceu alguma coisa? Não, ok. Ontem. E também o biofeedback e atividade física. A última terapia que quero apresentar é a neuromodulação facial, como foi eu que pensei nesse nome, que é uma forma de acupuntura ou de simulação manual dos acupuntos que leva a uma neuromodulação, como já foi dimostrado na literatura científica, que esses acupuntos, comparado com não acupuntos ou com chama acupuntos, esses acupuntos deixam na ressonância magnética funcional uma mudança da atividade de vários circuitos cerebrais, ao tom neurovegetativo e ao tom muscular também. Tudo isso foi, por exemplo, apresentado, sempre falando de internacionalização, junto com esse Carlos Pernambuco, que é um cara que eu conheci nessa rede e que ele é acupunturista também. Tive a oportunidade de trabalhar muito junto com ele e há pouco tempo a gente fez esse workshop junto, falando da acupuntura na modulação do sistema nervoso autonômico, por exemplo. Mas antes disso, a gente teve a oportunidade de fazer uma publicação depois dessa. Esse aqui foi um trabalho que a gente organizou junto com Estélio e com Carlos, e a gente demonstrou que uma estimulação do nervo vago atrás do pavião deixa uma melhora muito importante, como dá para ver aqui nesse diagrama, da variabilidade da frequência cardíaca. Então, o paciente fica com uma possibilidade de se adaptar melhor a uma estimulação ou a um estresse, porque a variabilidade da frequência cardíaca é um índice de resiliência, um índice de capacidade do sistema autonômico de se adaptar. E esse trabalho foi apresentado num congresso na Harvard University em julho de 2018, então exatamente quase 2 anos atrás. Para nós foi uma grande honra enorme de ser convidados a apresentar isso, e agora fica nos abstract, aqui na esquerda da slide, desse importante congresso feito nos Estados Unidos. No tema da internacionalização, atrás dessa rede, eu tive a oportunidade também de conhecer o Afonso Salgado, que tem uma rede de organização de cursos muito grande lá no Brasil, e esse foi um exemplo de vários cursos que eu, com o meu parceiro Francesco, a gente fez lá em São Paulo, como em Londrina, como em Salvador, como no Rio de Janeiro, de neuromodulação facial e auricular, nesse caso em posturologia, mas são técnicas que praticamente podem ser atuadas na medicina toda. Sempre atrás do Salgado, eu tive a oportunidade de fazer um outro encontro e uma nova e importantissima conexão, porque ele organizou um congresso recentemente, em outubro de 2019, lá em Orlando. Aqui dá para ver que ao lado da minha cara tem o Gagé, que é o pai da posturologia mundial, francês, mas também lá embaixo na esquerda tem o Peter Dorscher, que sempre foi o meu ídolo da literatura científica sobre acupuntura. Então, nesse congresso, eu tive a oportunidade de conhecer o parceiro dele, o Edsel Bittencourt, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e começou
aqui na foto começou tudo com um grande drink, um lindíssimo Old Fashion, uma parceria que está dando muita visibilidade no nosso trabalho internacional, principalmente sobre a interrelação entre a síndrome miofascial, os trigger points e os meridianos de acupuntura. Então a gente está desenvolvendo um trabalho junto com ele, está escrevendo um livro junto com Peter Dorsey e Elsa Bittencourt, que a gente espera que vai ser um clássico da acupuntura mundial, sobre a possibilidade de tratar a pessoa na sua integridade, na sua globalidade, atrás da parte externa da pessoa, ou seja, da parte do aparato musculoesquelético, que para os antigos textos chineses é uma ponte para a gente modular a parte mais emocional, mais íntima e também visceral do ser humano. E para concluir essa pequena apresentação de quanto a confiança entre as pessoas e o amor, e o prazer, a amizade pode levar realmente um trabalho que seja útil para todo mundo e para nós contemporaneamente, para a pesquisa internacional e tudo que a gente fez, começou tudo, como dá para ver nessa slide, nessa foto feita recentemente, novamente depois de mais do que 10 anos, Estélio e eu com uma linda garrafa de vinho, no caso 2, parece, e juntando o método de pesquisa, o RELPON, que significa Research Laboratory on Posturology and Neuromodulation, e o LABIM, que essa parceria que tive a possibilidade de juntar outras universidades no Norte América, no caso da Mayo Clinic, ou seja, não a universidade, mas alguns pesquisadores da Mayo Clinic, a Universidade de Massachusetts e de Southern Mississippi, e no Sul América, principalmente, a Universidade de Tiradentes, de Aracaju, a Universidade Estácio de Sá e a Unisul, onde a gente agora tem uma parceria forte para a pesquisa de base. E como última slide, gostaria de convidar todo mundo para o futuro, porque até agora falei do passado, e o futuro é que daqui a pouco vai começar essa formação internacional que o Francisco Miguel organizou, e onde, mais uma vez, estamos todos juntos, eu e ele, o meu parceiro Francesco e o nosso grande mestre Estélio Dantas, depois de todos esses anos e tudo o que aconteceu nesses anos, sempre junto e sempre na frente. Por enquanto, gostaria de agradecer a todo mundo e perguntas, outras coisas. Alô? Opa, Professor, pode, tá? Professor Pernambuco, tudo bom? Pode tudo falar. bem? Boa noite a todos. Boa noite, Gianluca. Obrigado aí pelas referências. É muito prazer, muito legal ver você aqui, trabalhar com você. A gente não consegue fazer só pesquisa. Esse é que é o nosso problema. E aí, mais uma vez, eu venho a pedir a você, primeiro, parabenizar, porque você agora está, de fato, né, dentro de um laboratório, dentro da universidade, e gostaria muito de saber como é que é todo o procedimento quando essa pandemia, quando essa quarentena acabar, da gente poder fazer um vínculo próximo, eu trabalhando no seu laboratório, fazendo um estágio aí, né, de 6 meses. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar na sua casa. Pode, no contrário, pode, como você, minha casa, tua casa.
E aí eu gostaria de saber como é esse processo para a gente poder fortalecer essa proposta de internacionalização, que é o foco da sua palestra. Sim, obrigado pela pergunta, Carlos. Como você sabe, eu sou meio universitário, ou seja, eu tenho um pé na universidade, mas fundamentalmente eu trabalho de um jeito muito particular, ou seja, investo com meu dinheiro e trabalho com coisas particulares. Por enquanto, estou montando um curso de acupuntura na Sapienza, onde você, logicamente, é convidado, e estou montando finalmente uma escola de 3 anos de acupuntura aqui em Roma, onde você também é convidado. E um jeito de continuar essa parceria, lógico, é encontrar recursos financeiros, porque a gente não está dentro da universidade, mas trabalha com as universidades. Eu penso que esses cursos que eu estou organizando aqui são únicos cursos da Itália que tem de acupuntura, que tem uma cientificidade e uma internacionalização tão forte da levar parceiros financiadores e vários médicos que vai se inscrever nesse curso, e eu sempre gosto de devolver uma parte do recurso financeiro do curso na pesquisa. Então, temos que continuar na mesma direção. Por enquanto, Carlos, a gente fez tudo do nosso bolso, e a gente já publicou o que a gente tive a oportunidade de publicar, estudou juntos porque a gente tive a oportunidade de fazer isso, pagando as viagens, os hotéis do nosso bolso. Mas agora chegou a hora de organizar cursos e devolver uma parte do curso para a pesquisa e a internacionalização, para continuar a fazer uma pesquisa que também sustenha os cursos, aí para oferecer sempre cursos, pelo menos aqui na Itália, no Brasil, baseado na última pesquisa, na pesquisa de anteontem, não nos velhos livros, com todo o respeito dos velhos livros, que no caso da medicina chinesa são muito importantes. Ok, obrigado. Eu também estou buscando financiamento aqui no Brasil para poder promover isso. Só que eu precisava dos caminhos para as indicações aí da Itália para a gente poder fazer isso. Saindo a bolsa, eu entro em contato com você. Tá bom? Sucesso aí, parabéns pela palestra. Estamos juntos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Pode contar comigo. Grande abraço. Gostaria de agradecer, então, ao professor Carlos Pernambuco por ter participado aí junto com o professor Gianluca. Agradecer ao professor Gianluca. Obrigado a você. A palestra foi muito interessante. Ou eu pensando em ir para a Itália também.